Olá, bem-vindos ao curso de processamento de imagem do INPA. Hoje nós vamos entrar agora numa parte nova do curso, que é a parte de estruturação e aprendizagem, né? Então, a gente vai falar de criar novas estruturas de mais alto nível de imagens, e depois vamos começar a falar de usar essas estruturas para fazer aprendizado e falar das redes de convolução e redes adaptadas para imagem e para vídeo. E aí depois nós vamos entrar numa parte que é as técnicas de usar isso em aplicações, em imagem e vídeo, e daí nós fechamos o curso com essas aplicações e depois, no final, terei uma apresentação dos trabalhos dos alunos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de análise de imagem e features, que são estruturas de mais alto nível. Então, até agora, a gente discutiu a imagem de baixo nível, que é a imagem capturada por dispositivos, né? Tem aquela representação básica, né, de baixo nível, e discutimos os modelos matemáticos de imagem, que são usados para, a partir daí, a gente fazer toda a matemática com imagem e criar representações de mais alto nível, né, que vão exatamente ser possíveis de fazer aprendizado e entender o conteúdo da imagem, fazer aplicações com imagem. Então, na aula de hoje, eu vou falar de análise de imagem e features, que é exatamente a partir das coisas básicas que a gente viu, que você pode extrair da imagem bruta, por exemplo, arestas e coisas assim, né, em multiscala, né, você consegue depois criar features de mais alto nível no segundo nível de estruturação, né? Então, a gente vai falar disso na aula de hoje. E na aula de quinta-feira eu vou falar de como você lida com dados, né, nesse tipo de análise. Vou falar de uma técnica muito importante, que é o Randstad. Então, eu vou passar para a apresentação, mas antes eu queria dar um destaque aqui para duas notícias que eu coloquei hoje e ontem nessa parte de notícias aqui do ETC. A primeira é essa aqui, e fala de aprendizagem de máquina, e essa é uma coisa que eu não vou discutir aqui no curso, mas quando você tem ferramentas, né, e técnicas de aprendizagem de máquina, você está ensinando a máquina a fazer coisas. E dependendo de como você ensinar, você pode ter tendências, né, que são os vieses, né, que em inglês chama bias, né? Então, a Universidade de Princeton desenvolveu uma ferramenta para investigar isso, né, para machine learning, né, em computer vision. E isso aqui é um exemplo, eu recomendo que vocês leiam isso, que é uma coisa importante, né, de como existem tendências, né? Quer dizer, aqui mostra que é uma questão de gênero, né? Então, homens, né, com instrumentos aqui, né, eles são mais associados com estarem tocando instrumentos do que mulheres, porque se você for olhar aqui, né, o homem está muito mais associado com instrumento, em termos dessas retângulos que diz o que é o homem, o que é o instrumento, etc., do que as mulheres, que eles colocam como se a mulher estivesse no mesmo ambiente do instrumento, mas não reforça o fato de que ela estaria tocando o instrumento, né? E tem outros exemplos aqui também que são interessantes. Então, isso é uma notícia importante, recomendo que vocês leiam. E essa notícia aqui, que foi, na verdade, mostrada ontem pela NVIDIA, que está fazendo uma conferência, o GTC. Eles lançaram uma plataforma nova que se chama Maxine, e exatamente tem muito a ver com o nosso curso, que é exatamente, eles dizem que inteligência artificial é a chave para você conseguir lidar com a situação que a gente está vivendo na pandemia, né, que é a comunicação remota através de vídeo, né? Então, aqui tem uma série de técnicas, né, todas usando o machine learning, né, que a NVIDIA acabou de lançar,
né, que vai conseguir assim, melhorar muito toda a comunicação remota usando o vídeo. Né? Então, são coisas que a gente está discutindo aqui no curso. Bom, então, com isso, eu vou passar para a apresentação e começar a discutir o assunto da aula de hoje. Como eu falei, o assunto da aula de hoje é características estruturais da imagem, né, que em inglês se designa chamado de features, né, e a gente vai estudar o que são descritores, né, o que são essas features, como se descreve essas features e como você usa elas para criar estrutura e relacionar diferentes imagens, né? Essa apresentação foi baseada em slides do Richard Geliski, que é um amigo meu e professor nessa época que ele preparou isso. Ele trabalhava na Microsoft, o grupo de visão da Microsoft, ele era o líder do grupo e dava aula também na Universidade de Washington, né? Esse é o curso que ele estava dando lá. E é uma apresentação muito boa, vou usar uma base e adaptei do que ele preparou. Bem, então, qual é a motivação para a gente falar de features, né? Na realidade, exatamente você, a partir de um modelo de imagem de baixo nível, você criar estruturas de mais alto nível para uma série de aplicações, né? Então, aqui tem aplicações desde, por exemplo, fazer reconstrução 3D, né? Fazer detecção de movimento e acompanhamento de movimento, reconhecimento de objetos, né? Aplicações práticas como você usar a imagem e vídeo para fazer navegação de robôs e uma série de outras, né? Uma coisa que eu vou falar um pouco aqui na aula é que, na próxima aula de quinta-feira, é que essas features permitem você relacionar imagens diferentes, então você pode alinhar imagens, né? E daí poder fazer vários tipos de operações de relacionar a informação 2D da imagem com a informação 3D da cena através de geometria projetiva, né? Então, assim, nessa aula de hoje, a gente vai falar de features no ponto de vista de visão computacional clássica. E, na sequência, a gente vai ver como isso é importante, como isso se aplica à aprendizagem de máquina usando redes neurais. Então, o que eu vou falar na aula de hoje? Vão ser divididos em 3 partes. A primeira parte, a gente vai discutir detectores de features e como matematicamente você caracteriza isso. E isso, na verdade, são grandes avanços, né, na área de processamento de imagem e visão computacional que permitiram, né, assim, a área avançar muito, né? Então, vou falar dos dois mais importantes detectores de features que foram desenvolvidos. E aí depois a gente vai discutir como pegar esses detectores e, uma vez identificado uma feature, descrever quais são as propriedades dela para a gente poder criar a estrutura. Então, são os descritores de features. E a gente vai ver que, na verdade, você tem que analisar uma região da imagem, né? E aí isso, inclusive, leva a essa questão que a gente vai depois voltar a discutir quando falar de aprendizagem de máquina usando redes neurais de convolução, e o que a gente já falou de multiscala e localização de detalhes em várias escalas, né, que os features, na hora que você vai descrever, você tem que olhar uma região da imagem, né, e ver o que tem naquela região da imagem, qual é a estrutura que tem ali, identificar aquilo, e uma vez que você tem esses descritores, você pode usar para relacionar várias imagens diferentes, comparar features numa mesma imagem em imagens diferentes, que é a última parte da aula que eu vou falar, que chama feature matching, né? E isso também é uma coisa que aparece muito nas redes neurais de convolução, né, para coisas, por exemplo, de classificação, identificação de padrões e coisas assim, né? Bom, então vamos começar falando desses detectores de features, né? E a gente vai ver que eles têm que ter uma certa invariância para a gente poder relacionar coisas em imagens diferentes,
e, ao mesmo tempo, numa mesma imagem, a gente tem que saber selecionar quais são as melhores features, né? Então, a razão dessa invariância, né, é que o que a gente quer é pegar uma imagem, né, e identificar regiões que têm informação estrutural e aí criar essas features que independem da imagem, né? Então, são invariantes a maneira como você, por exemplo, colocou a câmera, né? Porque a feature é de um conteúdo 3D que está sendo projetado na imagem 2D, né? E aí a gente consegue, por exemplo, relacionar features de um mesmo objeto em imagens diferentes com a câmera em pontos de vista diferentes, né? Então, você precisa de alguns tipos de invariância, né? Porque você vai pegar o conteúdo da imagem, pegar uma vizinhança de uma região lá e determinar essa referência, e aí você quer criar o feature, né, que seja invariante a, por exemplo, translações, rotações, escala e outros parâmetros de imageamento, né, relacionados à parte de visual, né, não só geométrica. Então, por que precisa, né, dessa invariância e precisa da localidade para você analisar essas features? Quer dizer, a primeira coisa, né, é que a localidade garante, né, que você vai pegar estruturas importantes numa região da imagem e ela vai ser robusta a certos fenômenos que ocorrem porque a gente está projetando uma cena 3D numa imagem 2D. Então, por exemplo, nesse processo você pode ter oclusão, porque tem um objeto que está na frente do outro, né? E você pode ter vários objetos misturados, né? Então, quando você está olhando a feature, né, localmente, você fica sem ser afetado por esses fenômenos, né? Ou minimizar esse tipo de problema, né? A outra coisa é que as features, quando você analisa localmente, né, elas vão ter uma identificação da estrutura que tem ali. E essa estrutura você pode usar para comparar, né, as estruturas semelhantes, né, em outras partes da imagem ou em outras imagens, né, colocar num banco de dados, né? E, ao mesmo tempo, exatamente por ser uma feature local, né, que pega uma pequena região da imagem, você pode extrair vários features para, a partir daí, criar estruturas mais complexas, combinando essas features, né? E você gostaria de criar detectores de features locais que fossem extensíveis, né, e eficientes, né? Então, eficientes porque você quer fazer essas operações em tempo real, né? E extensíveis que você, na verdade, quer poder usar essas features para analisar vários tipos de estrutura numa mesma imagem, quer dizer, em tipos de imagens, né? Então, a gente vai, na verdade, discutir os dois detectores de features mais importantes e ver como eles evoluíram, né? Tem a base do primeiro, a gente vai depois ver como ele foi evoluindo para o segundo. Então, antes de discutir esses descritores, é importante entender o que a gente quer com a invariância. Então, a invariância seria a invariante, a gente quer modelos, né, de invariância que vão ser invariantes a mudanças na imagem, vários tipos de mudança, tanto na geometria da imagem quanto no aspecto visual, fotométrico, né? Então, as três invariâncias principais relacionadas com a geometria é invariância por rotação, né? Invariância por similaridade, quer dizer, que escala uniforme e possivelmente combinada com rotação. E aí tem aqui a invariância afim, né, que seria uma invariância que depende de como você está olhando a cena 3D.
Na realidade, a gente gostaria de ter uma invariância projetiva, né? Porque a transformação de uma câmera, né, ao projetar a imagem 3D na imagem, é uma transformação projetiva. Mas a invariância projetiva é muito, né, em termos do que a gente poderia pedir. A gente precisa de mais informação e colocar mais coisas para ter essa invariância projetiva. Então, a gente consegue uma invariância afim, que essencialmente vale para uma projeção ortográfica, não para uma projeção perspectiva. E muitas vezes você pode aproximar a projeção perspectiva para uma projeção ortográfica, dependendo do campo de visão e do sistema óptico da sua câmera. E essa invariância afim, ela funciona muito bem para partes que são planares do objeto localmente. Então, com isso aí, com essas 3 invariâncias, nós conseguimos, na verdade, atingir o nosso objetivo em termos de invariância geométrica. E nós precisamos também de invariância fotométrica, que é uma invariância em relação a mudanças na intensidade, quer dizer, no brilho da imagem, né? E em relação ao contraste também. Quer dizer, porque isso significa que se você tira uma foto e mudou a exposição, então ela está mais clara, mais escura, mas é o mesmo objeto, você quer que tenha essa invariância em relação ao aspecto visual. Então, a gente, na verdade, vai querer invariância, né, nesses 2 aspectos aqui e entender geometricamente o que é o feature, e o feature ele vai ter que automaticamente analisar uma região que seria invariante por todas essas questões. Então, aqui esse quadradinho seria a região onde está o feature, né? E a gente vai localizar ele aqui com esse sistema de referência relativo na imagem. Então, o primeiro feature importante é o detector de cantos, né, que foi proposto pelo Harris e Steven, né? Então, chama Harris Corner Detector, né? Nota que até agora aqui no curso nós falamos de arestas, né? Então, aresta é um tipo de estrutura mais simples, né? O canto, você vê que ele é bem localizado, né? Os cantos aqui, você tem exatamente a posição do canto, e esse canto é definido por uma certa região em volta dele, né? Então, a gente quer um detector para isso, né? Então, qual é a ideia? A ideia básica é que você vai reconhecer esse ponto aqui olhando para uma pequena janela em volta dele, né? E como é que matematicamente você vai reconhecer que tem esse canto aí? Essencialmente, analisando as variações da imagem, né, relativas a essa região. Quer dizer, qual a ideia? A ideia é que você tem essa janela aqui e se você mover a janela em alguma direção, né, a imagem resultante da janela que você mexeu, ela vai ter mudanças, né, na intensidade, uma mudança grande. E isso aí vai dar a detecção de que é um feature. Então, se você olhar aqui, né, tem regiões que não tem nenhuma informação. Por exemplo, uma região que a intensidade é constante, você pode pegar uma janela aqui e mover ela em qualquer direção, que a imagem, né, da janela que foi transladada não vai ter nenhuma modificação, né? Então, essencialmente, não tem informação de variação nessa região aqui da imagem, localmente, né? Por outro lado, você tem regiões que, se você mover numa direção, né, não tem nenhuma mudança, mas se você mover nessa outra direção, ortogonal, por exemplo, né, você vai ter muita mudança. Exatamente essas regiões são as arestas, né, porque a aresta ela tem mudanças, né, numa certa direção, que é a direção alinhada com a aresta, né? Agora, o canto, né, ele, na verdade, vai produzir mudanças em qualquer direção, né? Porque você tem encontro de 2 arestas ali e qualquer mudança que você fizer em termos de transladar essa janela aqui vai se refletir
na intensidade da imagem, né? Então, o que a gente quer estudar, na verdade, é isso, são os cantos, né? Que tem mudanças significativas em todas as direções, se você pegar uma pequena janela e transladar ela um pouquinho, né? Então, como você identifica isso? Como é que é a matemática para fazer isso, né? A matemática é o seguinte: você vai imaginar que você tem a intensidade da sua janela original centrada num certo ponto, né? E esse ponto aqui, o V, né? E você tem uma janela que tem um certo tamanho, né? E aí você vai fazer uma pequena mudança, né? Nessa janela, né? Aqui somando esse UV, né? E vai ter a intensidade, né, modificada, né? Por alguma translação na direção horizontal e vertical. E você vai olhar essas mudanças, né, numa pequena região, né, que é definida por uma janela. Então, essa janela é uma função que indicadora da janela, né, que pode ser uma função indicadora como a função caixa, né, que vale 0 fora da janela e 1 na região da janela, ou pode ser uma janela suavizada, como a gente viu, que corresponde a uma estrutura de escala, né, de uma base de escala, como, por exemplo, uma gaussiana, né? E aí você vai, na verdade, uma vez definido isso, você vai calcular, né, esse valor aqui, que vai refletir mudanças nessa região, né, quando você faz essas operações, né? Então, essa é a maneira matemática de você caracterizar isso, só que você quer fazer isso de uma maneira eficiente. Então, se a gente imaginar que a gente pode fazer pequenas translações, né, no parâmetro, né, uma coisa quase que diferencial, né, nós podemos aproximar aquela equação, né, por uma aproximação bilinear, né, onde aquela equação vai ser aproximadamente esse funcional aqui, e você tem essa matriz, que é uma matriz quadrada, e você tem, né, esses vetores aqui, né, que é exatamente uma aproximação bilinear, né, multiplicando essa matriz, né? E essa matriz ela pode ser calculada, né, através das derivadas da imagem, porque a gente está supondo, né, pequenas translações, né, então como se fosse uma derivada discreta, né, combinada com a nossa função de janela, né? E lembra exatamente que isso tem a ver com as coisas que a gente falou nos modelos de imagem, transformados de Fourier com janela e tal, uma coisa que, quando você precisa ver uma região de uma certa escala, você define essas janelas como essa, né? Então, aí com isso, você tendo essa caracterização mais eficiente, você pode, através da análise dessa matriz, entender, né, qual é o tipo de variação que tem, né, de uma maneira, assim, só pela análise dessa matriz, né? Então, essencialmente, o que você vai fazer é uma análise de autovalores, né, dessa matriz, que vai refletir exatamente as mudanças de intensidade nessa janela que está se movendo infinitesimalmente, né? Isso é chamado de análise de momentos, né? E isso, se você for olhar, né, a gente está falando de olhar os autovalores aqui, né, a gente caracterizou exatamente o filtro, né, um produto de convolução, né, através de, assim, você poder fazer uma análise de autovalores, né, no sentido espectral, né? Então, isso aqui tem uma certa relação com isso, né? E o fato é que essa análise de momentos, o que ela vai dizer é o seguinte: você tem, né, os autovetores,
que vão caracterizar como aquela translação em todas as direções vão refletir na variação de intensidade, né, que seria uma base local ali relacionada com as variações, né? E os autovalores, eles vão dizer o quanto que a imagem está variando em cada direção, né? Então, essencialmente, né, o que você vai ter é uma direção de menor variação e uma direção de maior variação, e associada com os autovalores, os dois autovalores, maior e menor, né? Você só precisa, na verdade, calcular essa matriz a partir das derivadas da imagem, né? Calcular, fazer uma análise de autovalores dessa matriz, e aí você tem exatamente o comportamento, né, desse operador, né, que vai revelar, né, o que seria, né, as estruturas que a gente está querendo detectar, né? Então, de fato, quer dizer, esse operador ele vai classificar os pontos da imagem em relação ao que a gente discutiu antes, né, que você tem três tipos de pontos, né? Você tem pontos que essencialmente não tem nenhuma informação, né, que são aquelas regiões flat, né, que a intensidade da imagem é localmente constante, né? Você tem pontos aonde corresponde a regiões onde tem variação numa só direção, que são pontos de aresta, e você tem pontos que tem variação em todas as direções, que são os cantos, né? Então, nós estamos interessados nos cantos, né? E aí, baseado na relação entre esses autovalores e a magnitude deles, né, nós poderemos identificar exatamente essas três regiões, né? Então, quando você tem um dos autovalores muito maior que o outro, né, significa que você tem uma variação numa direção só, né? Quando os autovalores têm mais ou menos a mesma magnitude e são grandes, né, tem uma magnitude alta, né, então é um canto. E quando os autovalores têm uma magnitude baixa, né, é uma região constante, não é uma região flat, e não tem variação, né? Então, é simplesmente olhar a magnitude dos autovalores e comparar um com o outro, a gente classifica eles, né? Mas aí não basta isso, né? Para você poder fazer de maneira eficiente, né, o Harris, né, ele bolou um jeito de ter uma função que pega essa matriz e calcula o que ele chamou de resposta do canto, né, que é esse operador aqui R, essa função. E essa função, essencialmente, ela é uma combinação do determinante e o traço dessa matriz, e tem uma constante empírica que tem uma certa faixa estável, né? E daí você, essencialmente, vai ter essa equação, né, que o determinante é o produto dos dois autovalores e o traço é a soma dos autovalores, e aqui você tem isso ao quadrado ponderado por essa constante. E aí dá para relacionar exatamente a questão de relacionar a magnitude dos autovalores e a diferença relativa entre eles, né, independente do sinal, né? Exatamente porque tem a multiplicação aqui, então aqui você vai pegar uma coisa relacionada com o sinal, com o produto, e aqui você está pegando o quadrado, né? Então você tem uma caracterização que exatamente vai determinar essas condições aqui através de um único número, que é essa resposta do canto, né? Então, como isso se traduz? Se traduz da seguinte forma, né? Se
essa função R é positiva, né, e com uma magnitude relativamente alta, né, então é um canto. Se ela é negativa e tem uma magnitude relativamente alta, né, é uma aresta, porque você vai ter um alto valor positivo, um negativo, e daí tanto faz, vai dar negativo. Né? Quando os dois são positivos, aí vai ter uma coisa positiva, ou vice-versa, quando os dois são negativos, vai dar um valor positivo. Né? E se a magnitude é pequena, né, vai ser uma região que não tem variação, uma região flat. Nota que isso aqui, né, essa condição, significa que você vai ter que ter um threshold, né, para dizer o que é pequeno, o que não é. Né? Mas, de qualquer maneira, isso é estável e você consegue ter esses parâmetros, né, tanto aquela constante quanto esse threshold, determinar valores que funcionam bem na prática. Então, como é que é o algoritmo para você detectar os cantos numa imagem? Essencialmente, primeiro você vai encontrar esses pontos, né, que tem uma resposta grande dessa função R. Né? Então, como eu falei, você vai primeiro detectar esse threshold, né, ver, e aqui já funciona bem porque você vai querer só os positivos. Né? Então, você pega um threshold que é positivo e os valores dessa função maiores que esse threshold são os pontos que têm uma resposta de canto grande. Né? Mas isso vai segmentar a imagem em regiões. Né? O que a gente quer, na realidade, é o ponto de máximo local, porque imagina assim, por exemplo, você tem um canto aqui na imagem, né? E se você pegar, né, na vizinhança desse ponto, né, em várias vizinhanças aqui, todos vão ter uma magnitude alta. Né? Mas você vai querer pegar o ponto, que é o ponto, esse ponto aqui, onde a magnitude atinge o seu máximo. Então, esse ponto é o canto. Né? E aí você vai pegar uma região em volta dele aqui. Né? Então, esse é o algoritmo, né? É fácil de implementar. E aqui está um exemplo, né, de como isso funciona. Né? Você tem uma imagem, e nota aqui que tem duas imagens, né, do mesmo objeto, e essas imagens, a câmera foi mudada de posição, né? Então tem translação, tem rotação, tem um ângulo diferente, né? E tem uma variação na iluminação. Né? Então, você tem todos os tipos de transformação que a gente viu, né, ao qual esse operador tem que ser invariante. Né? Agora, aqui exatamente está o valor daquela função de resposta do canto, né, onde você tem, né, valores negativos, né, e valores positivos com magnitudes diferentes. Né? Então, você vê que o fundo todo, né, corresponde a valores negativos aqui. Né? E aí você tem uma série de pontos aqui e os valores estão variando e você vai querer pegar exatamente o máximo, né, nessas regiões. Né? Então, os pontos de máximo nessas regiões, né, vão corresponder ao máximo dentro dessas regiões aqui, onde essa função aqui é maior que o threshold. Então, aqui, se você for olhar, né, você tem valores abaixo do threshold, acima do threshold. Então, esses pontos são onde tem regiões onde tem um canto. Né? Então, nessas regiões, você vai querer encontrar o ponto de máximo, né? E aqui está identificado exatamente os pontos de máximo em cada região daquelas que a gente viu. Né? Não sei se está dando para ver os pontinhos, mas tem uma porção de pontos aqui. Né? E aí, com isso, né, você vê, por exemplo, aqui, nessa região aqui, tem vários pontinhos vermelhos. Né? Por exemplo, você vê aqui, aqui tem um ponto. Né? E já dá para ver, por exemplo, que esse ponto aqui corresponde a esse ponto aqui.
que está numa outra posição, né, com uma outra rotação e com outro ângulo e com uma outra intensidade relativa, né? Então é isso, né? Em resumo, né, o detector de Harris, né, ele vai analisar, né, a média de mudança na intensidade de uma pequena janela, né, numa direção, né, e a gente caracterizou isso como uma forma bilinear, né, e analisando, né, os autovalores da matriz dessa forma bilinear, a gente tem essa função, que é a função de resposta do canto, que é muito simples e intuitiva, que exatamente está fazendo uma análise de momentos, né? E aí ela permite você detectar de uma maneira muito fácil, né, essas regiões de alta intensidade em todas as direções, e pegando o máximo dela, você vai ter os cantos, né, que são os pontos que a gente está interessado, quer dizer, os pontos característicos que a gente está interessado, né? E aí dá para ver, né, como eu mostrei no exemplo, né, que, primeiro, né, esse detector ele tem invariância por rotação, essencialmente porque a gente está fazendo essa análise de autovalores, né? Então, uma mesma região ela vai ter autovalores diferentes, né, que vão rotacionar, né, de uma imagem para outra, mas os autovalores vão ser os mesmos, né? Então, na verdade, o que a gente está interessado aqui não é na orientação dessa elipse, mas na forma dessa elipse, né? Isso é dado pelos os autovalores, né? Então, significa que o nosso operador é invariante a rotações na imagem, né? Aí, e obviamente também é invariante a translações, né? E aí, assim, a gente gostaria que tivesse invariância fotométrica, né? Ou seja, uma invariância de transformações afins na intensidade, né? Na realidade, o Harris Detector tem uma invariância parcial mais satisfatória em relação à propriedade fotométrica, porque a gente está usando só derivadas, né? Então, a derivada, né, vai dar uma invariância em relação a você somar algum valor ali na intensidade, né, que seria aumentar o brilho, coisas assim, né? E ela tem uma invariância em relação à escala, né? Mas notando que assim, se você tem algum threshold, né, como a gente falou naquela função, você tem que ter um threshold, esse threshold tem que ser colocado de uma maneira boa, porque, por exemplo, nesse caso aqui, esse ponto aqui não está sendo detectado e esse aqui está, porque o threshold está nessa coisa. Mas, como eu falei, isso é uma questão assim, estável, né? Você consegue definir um threshold que vai pegar todos os pontos característicos importantes e pontos característicos não importantes, ficaria abaixo dessa possível variação de intensidade, né? E aí, continuando, né, tem o good news e o bad news, né? Tudo que eu falei até agora são os good news. O bad news é que o Harris Detector não é invariante a transformações de escalamento, né? Porque depende do tamanho da janela. Então, se a gente pega uma janela desse tamanho aqui, ela é muito boa para detectar esse canto. Mas nessa imagem aqui, que foi muito escalada, né, o canto é muito maior, né, essa janela é pequena e ela vai detectar aqui arestas, mas não vai detectar um canto, né? Então, esse é o problema do Harris Detector, né? E a gente tem que melhorar ele, né? Então, como fazer isso, né? A gente precisa criar um detector que seja invariante por escala, né? E aí por isso que a gente discutiu todos aqueles modelos
de multiscala, etc., nas aulas anteriores, né? Então, essencialmente, a gente tem que considerar janelas de tamanhos diferentes, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, a gente quer que essas janelas sejam adaptadas, né, à estrutura, né? Sem a gente pré-determinar isso. Só analisando a imagem, a gente tem que saber que uma janela com esse raio nessa imagem é correspondente a uma janela com esse raio nessa imagem, né? Exatamente porque ela sofreu uma operação de escalamento, né? A janela, a imagem sofreu uma operação de escalamento. Então, a janela ideal, ela tem que sofrer uma operação de escalamento correspondente, né? Então, como fazer isso, né? A gente quer fazer isso, como eu falei, né? Que não dependa da imagem, dependa de analisar a imagem localmente, né? Sem precisar colocar isso assim por fora, né? Então, voltando àquele exemplo, né? Nessa imagem aqui, né? A janela tem que ser desse tamanho aqui. Nessa imagem tem que ser desse tamanho, né? Porque possivelmente, se isso é parte do mesmo objeto, né? Isso aqui continua da nossa imagem, né? Uma coisa assim, né? Então, como a gente faz isso? A gente vai precisar de um método que vai selecionar os pontos, né, de maneira combinada, né, tanto no espaço como na escala. Então, se você se lembrar daqueles modelos que a gente falou de análise espaço-escala, né, é exatamente isso, né? E aí, assim, se você pegar os espaços de escala que a gente discutiu na semana passada, né, você tem exatamente o espaço de escala linear, né, que é dado pela gaussiana, né, quando você tem como um núcleo desse espaço de escala linear, a gaussiana, é exatamente o espaço de escala de preferência, assim, o que funciona bem, né? Só que isso define, né, a abordagem para você fazer esse tipo de análise, mas você quer detectar, né, variações nesse espaço de escala, né? E aí você tem, na verdade, essas duas maneiras de fazer, né? Partindo do espaço de escala, você vai ter essas duas maneiras de fazer. Uma é você detectar os pontos de pico, né, em diferenças de gaussianas, né? Ou você usar uma função que vem de uma diferença de gaussianas, né, que estaria aproximando, né, uma laplaciana escalada e normalizada, né? E nota que até na aula de laboratório de ontem a gente teve uma discussão sobre isso, né? Nesse caso aqui, né, o espaço de escala está relacionado com a equação de fusão de calor, né? E quando você analisa, né, o gerador do espaço de escala, você vai ter a laplaciana, né? E isso aí é a chave para você assim, detectar o que a gente está querendo aqui, esses picos, né? E identificar qual é a escala correta e qual é o ponto correto do que a gente quer fazer. Então, essa que é o método, né, para encontrar o tamanho da janela, né, e vai permitir a gente ter invariância por escala, analisando num espaço de escala. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer projetar uma função, né, que é uma função de uma certa região, que essa função vai ser invariante por escala, né? Então, ela vai ser a mesma em regiões correspondentes que têm escalas diferentes. Então, significa que a gente tem que analisar
a imagem, né, espacialmente e em escala, né, e ver regiões do mesmo tipo, né, e aí isso vai definir que a gente vai selecionar qual é a escala correta, né. Então, por exemplo, aqui, né, se você tem uma imagem, né, que tem uma certa escala, e aí você muda a escala dela, né, você vai definir que essa região aqui corresponde a essa região, né? Então, o tamanho dessa janela aqui vai ser o dobro dessa aqui, porque teve uma escala de 1/2 aqui, né? Então, isso você quer fazer, né? E vai usar exatamente essa abordagem, né? E um negócio interessante é que, bom, na hora que você tem o espaço de escala, você vai ter uma coisa parecida com o que a gente viu no Harris Detector. E a gente quer exatamente pegar esse ponto de máximo aqui, né? Que ao mesmo tempo você vai ter espacialmente, né, esse ponto aqui, e vai ter o tamanho da janela, você vai identificar a escala e o ponto, né? Então, você vai pegar o máximo dessa função, né, e vai saber qual é a escala que corresponde a ele e vai ter uma coisa que é invariante, né, por essa transformação de escala. E isso é feito automaticamente, né, e é independente da imagem, é só, quer dizer, de uma imagem para outra, né? É só da estrutura local ali que você está analisando. Então, a boa função, né, ela tem que ser estável, né, e detectar a região de um jeito bom. Então, isso aqui até lembra um pouco o que a gente viu no detector de Harris, né? Porque você tem que ter uma coisa assim, né? Que essa função ela vai identificar a janela que tem um único ponto de máximo, né? E é estável em relação à escala, né? Então, para coisas que são tipo um platô, não tem um ponto de máximo, isso não vai dar um canto, né? E nos caracteriza. E aqui você tem uma região muito grande que você tem vários pontos de máximo e você não quer. Então, essa função ela tem que ser projetada para identificar coisas assim, né? E aí, como é que você chega nela? Para você chegar nessa função, é o que eu falei logo no começo, né? Uma opção é você pegar a diferença de gaussianas, né? E a outra é você pegar o laplaciano, né, borrado, né, da gaussiana. Então, você pega, né, uma gaussiana e calcula o laplaciano. E você nota que a forma das funções são muito parecidas, né? Elas fazem assim, né? E se vocês forem olhar, isso é muito parecido com uma wavelet, né? Então, aqui a gente está usando, né, uma coisa parecida com uma wavelet para detectar esses pontos, né? E esses núcleos aqui, eles são invariantes por escala e por rotação, porque a gaussiana ela tem a propriedade de simetria, né, radial, né? Então não faz diferença, né? Só que tem algumas diferenças de implementação nessa abordagem, quer dizer, mas só para finalizar, como você detecta? Essencialmente você vai fazer, né, uma convolução desse núcleo aqui ou do laplaciano, a diferença de gaussianos, com a imagem, né, variando o fator de escala, né? Aí você tem o espaço de escala para detectar essas variações, né? E como você calcula isso na prática? Na prática, você quer um espaço de escala contínuo, que foi o que a gente discutiu ontem na aula de laboratório, né? Mas a gente viu que a discretização de escala, a discretização ideal é a discretização diádica, né? Então, você tem, né, platôs aqui, né, de 2 elevado a j, né? Então, aqui você tem um j, né? Aqui você vai ter um j menos 1, e aqui você tem um j mais 1, né? Então, se você fosse usar a escala diádica, você teria, né,
e fosse, né, na verdade, discretizar e decimar, né, você teria imagens desse tamanho com essa resolução, aí aqui imagens desse tamanho com essa resolução, aqui imagens menorzinhas com a resolução pela metade, e assim por diante, né? E seria uma coisa discreta e você não teria condição de identificar exatamente aquele ponto de máximo na direção da escala, né? Então, o que você quer fazer? Você vai aproximar isso da melhor maneira, essencialmente fazendo o seguinte: você, para cada oitava, né, que seria esses intervalos diádicos, né, você vai pegar a imagem e borrar com a gaussiana, né, com um tamanho da gaussiana diferente, né? Então, aqui você tem essa imagem aqui foi um pouco mais borrada, mas você não mudou a resolução. Aí, quando você passa para a próxima oitava, você muda a resolução, né? Na realidade, se você fizer direito aqui, seria, a partir dessa imagem, simplesmente fazer um subsampling, né? E aí você vai borrando, né? E tem essa sequência, né? E aí, para calcular a diferença de gaussianas, é só você subtrair um nível do outro, e aqui você tem o resultado do que seria, né, aplicar esse núcleo, que é a diferença de gaussianas, na imagem original. Então, é um jeito bastante eficiente de calcular, né? E você consegue ter essa continuidade em escala de uma maneira muito boa, né? E você consegue mais ainda, porque se você pegar, na verdade, quando você identificar aqui um certo ponto de máximo, né? Analisando essas imagens, né? Tanto, né, na direção espacial, né, quanto em escala, né? Na hora que você pegar um ponto aqui, você pode pegar esse ponto e pegar as camadas superiores e inferiores, aí você pega esse volume, né, e pega uma vizinhança, né, 8 conectada, né, em todas as direções aqui, e aí constrói para essa região uma aproximação quadrática, né? E aí você vai ter uma função que vai estar assim, com precisão de subpixel, né? Tanto, né, espacialmente, né, quanto em escala, né? E aí você pega, na realidade, o ponto de máximo, né, usando diferenças finitas aqui, né, faz uma expansão de Taylor, pega o ponto de máximo, e aí você tem exatamente um ponto, né, em algum, né, com valores precisos, né, contínuos, né, nessa discretização, nessa operação discreta, né? Então, você consegue localizar, né, de maneira muito precisa, espacial e em escala, esse ponto, né, que a gente está interessado, né? Então, como é que é o algoritmo, né, que a gente usaria para ter esse nosso detector, né? Uma opção é a gente combinar o que a gente fez aqui com o detector de Harris, né? Então, a gente espacialmente usaria o Harris Detector, como a gente viu antes, e em escala usaria o Laplaciano, né? Então, na verdade, a gente primeiro vai usar o detector de Harris para achar os pontos, né? E aí, depois, a partir daí, a gente aplica o Laplaciano e vai ter a escala correta, né? A segunda opção, né, é você usar, né, só a diferença de gaussianas, tanto no espaço quanto na escala. E isso é bem mais elegante, porque você usa uma única formulação, né? E tudo que você precisa é achar o máximo local dessa função, que ela no espaço de escala e espacial, né? Quer dizer, no espaço completo aí, né? E isso, na verdade, é o chamado Scale Invariant Feature Transform, que é o SIFT, né? Que foi proposto pelo Lowell, né? Então,
Isso é um resultado de 2004, que revolucionou a área de visão computacional, né? E ele foi precedido por esse trabalho anterior, né, que usava essa abordagem aqui com Regis Laplace, que é menos efetivo, né, que é um pouquinho anterior, né? Então, isso aí é o nosso detector, né? Então, em resumo, né, o que a gente vai fazer é, dada, né, duas imagens de uma mesma cena que tem uma diferença de escala grande, né, a gente consegue ter invariância, né, e encontrar os pontos característicos independentemente em cada imagem que correspondem um ao outro, né? E para isso tudo que a gente precisa fazer é simplesmente achar, né, o máximo dessas funções, né? No caso do SIFT é uma função só, né? No espaço conjunto, né? Escala espaço, né? E assim, isso, como eu falei, né, principalmente depois da introdução do SIFT, isso revolucionou uma série de aplicações, né, em visão computacional, né? Agora, como a gente viu, né, tem essa questão de que numa imagem você tem muitos cantos, né, e você vai encontrar esses pontos característicos, independente da escala, também vão aparecer muitos pontos característicos, né, usando esses detectores, né, o SIFT, por exemplo, né? E você não quer, na verdade, na prática, trabalhar com muitos, né? Você quer pegar os melhores. E aí tem essa questão, né, de seleção de features, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui, olha a quantidade de pontos característicos, né, que foi analisada pelo SIFT, né, por esse feature detector, né? Então, isso é muito. Então, a gente quer menos. Então, você tem esse conceito, né, que você quer distribuir, né, esses pontos sobre a imagem de uma maneira que você pegue os melhores pontos. Então, por exemplo, aqui a gente chegou num bom compromisso, que a gente tem os melhores pontos. E aí, para isso, você tem essa técnica que chama de supressão não maximal adaptativa. Então, você tem uma função, isso aí é um trabalho do Zelinsky, né, que você pode, na verdade, determinar um certo raio de supressão, né? E aí, baseado nesse raio, você vai pegar de uma maneira uniformemente distribuída um conjunto de pontos, né, que está bem espaçado entre si, né, usando essa função aqui de supressão não maximal, né? Então, isso é um parâmetro também que vai definir quantas features você quer, porque na medida que você aumenta esse raio, você vai tendo menos features, né? Diminui o raio, vai tendo mais features, né? Então, para determinado tipo de aplicação, você define qual é o raio que é interessante, pode até fazer isso baseado em algum outro critério da aplicação, que pode ser até automático, né? Então, com isso, a gente termina essa parte, né, dos detectores de feature, mas na prática, quando você vai querer usar esses detectores de feature, você precisa descrever aquela região da imagem. Então, não basta só detectar aqueles pontos, que são os pontos característicos e tem uma certa região associada com eles. Você precisa pegar a informação da imagem naquela região e criar um descritor. Então, agora eu vou falar exatamente desses descritores de features. Na verdade, o Lowell, né, eu falei que quando ele publicou aquele artigo em 2004, foi uma revolução, porque ele não só criou, né, esse Scaling Variant Feature Transformer, mas ele criou um descritor associado com esse operador, né? E esse descritor também é muito assim, importante, assim, tem um avanço muito grande, né? Então, eu vou falar desse descritor, mas antes eu vou falar de um outro descritor que usa o Wavelet, né? Que foi feito pelo Richard Zelinsky, né? Que inclusive é o autor desses slides, né? E na verdade, assim, a razão que eu estou falando desse descritor usando wavelets e patches orientados é porque ele é mais simples e, ao mesmo tempo, ele tem essa relação com o wavelet
E tem também um comentário interessante, que é o seguinte, o SIFT, quando o Lowell escreveu o artigo, ele fez uma patente, né? E ele era o detentor da patente, e o Richard Zelix trabalhava na Microsoft e tinha uma série de aplicações que ele queria usar esse tipo de escritor. Mas se a Microsoft usasse comercialmente, teria que pagar o royalties, né? Os direitos da patente para o Lowell. Então, a Microsoft não queria pagar, e aí, como tinha um cientista, né, trabalhando na empresa, pediu para o Zelinsky criar uma outra formulação equivalente que não precisasse usar os resultados da patente do Lowell, né? Então, é interessante porque a gente vai ver essa diferença de abordagens, né? E, ao mesmo tempo, isso liga com aplicações práticas, né? E essa questão, né, de modelos de negócios e outras coisas ligadas com a aplicação, né? E, por outro lado, também, quer dizer, vai o comentário que o SIFT ele é muito superior a esses patches orientados, né? E depois o que aconteceu, que eu não vou falar aqui no curso, é que o SIFT ele foi melhorado, né, com pequenas mudanças, mas a ideia geral sempre permaneceu a mesma, né? Até hoje, e a gente vai ver que isso vai para as redes neurais, né? Então, para entrar nesse problema dos escritores, quer dizer, por que a gente precisa de escritores? Como eu falei, né, não é suficiente só detectar os pontos, porque eu preciso analisar a informação, né, numa certa vizinhança em relação a esses pontos característicos, para poder saber que esse ponto aqui ele corresponde a um certo outro ponto na imagem, né? Então, por exemplo, esse pico aqui dessa montanha corresponde a esse pico da mesma montanha nessa outra imagem, né? Então, para isso, você tem que olhar o que está em volta, né? Então, você tem que fazer um casamento, né, comparando esses descritores, né? Então, qual é a ideia, né? Quer dizer, do mesmo jeito, o descritor tem que ser invariante, isso vem do detector, né? E, ao mesmo tempo, ele tem que ser distinto, né? Que ele possa distinguir a informação que está associada com a estrutura da imagem, né? Então, como você faz isso? A partir do descritor, do detector, né? Então, assim, a gente viu que o Harris Corner Detector, né, ele é invariante à rotação, né? Mas tem uma questão que é importante na hora que a gente for criar uma representação, é que nota que você tem uma rotação aqui e você, para comparar, você quer comparar a informação, né, dessa imagem com essa no mesmo sistema de coordenadas, né? Então, você tem que, na verdade, alinhar, né, essas vizinhanças baseado na informação. E o Harris Corner Detector, exatamente por ele fazer uma análise de momentos, deixa isso muito fácil, porque a gente pode pegar, na verdade, os momentos em coordenadas polares, né? E aí, em coordenadas polares, a fica praticamente invariante por rotação, porque, na verdade, você tem o ângulo aqui, né? Baseado num ângulo inicial, né? Então, você consegue ter a relação de simplesmente analisar a partir desse ângulo inicial e pronto, né? Isso vai ser invariante pela rotação, né? Então, você vai pegar a magnitude dos momentos, né? E não se preocupar com esse ângulo aqui, porque você está analisando o momento e a integral aqui, isso vai ser invariante pela rotação, né? Por outro lado, quer dizer, depois que você tem isso, né, você vai ter esses vetores aqui, que você vai comparar eles, e aí você pode usar para fazer o matching, né, que seria aquelas magnitudes e tal, né? A outra maneira de fazer é você, na verdade, analisar o gradiente da imagem, né, e achar qual é a direção,
né, onde o gradiente está de maior variação do gradiente, né, direção dominante. Né? Então, aí você tem, na verdade, um jeito de criar o seu sistema de coordenadas, porque você monta um sistema de coordenadas baseado no gradiente, e aí é o seu frame de referência para você poder comparar uma coisa com a outra. Né? E aí você vai calcular derivadas da imagem em relação a essa orientação. É uma segunda maneira de fazer, e na verdade é assim que o Zelinsky faz. Né? Então, essencialmente é isso, quer dizer, você vai ter um frame normalizado, né? E criar o descritor em relação a esse frame normalizado. Aí você tem essa parte da invariância por mudança de intensidade, né? E aqui a gente vai ver que vocês até já viram isso nas aulas práticas, né? Que a gente viu que quando você está criando uma rede neural de convolução, você usa a técnica de batch normalization, né? Então, isso aqui, essencialmente, é baseado nesse meu princípio. Quer dizer, você, na realidade, se você está usando só derivadas, né, como no Harris Detector, né, eles são, as derivadas são invariantes. Mas o método genérico que você pode usar é exatamente você pré-normalizar a intensidade na região, né, e aí isso vai eliminar qualquer shift, qualquer escala, né, que seria equivalente a um batch normalization em relação às imagens daquele batch. Né? Então, o que o Zelinsky fez para esse MOP, né, Multiscale Oriented Patch? Né? Essencialmente, ele usou o Multiscale Harris Corner, né? Calculou a orientação usando o gradiente borrado, né? E aí ele normalizou a intensidade, né? E aí, com isso, ele tem um descritor que é invariante geometricamente a todas aquelas transformações e invariante fotometricamente a todas as transformações. E aí ele pega isso, né, e coloca numa pequena imagem, né, nesse frame de referência. Então, essencialmente, o descritor é o quê? Ele calcula a orientação usando o gradiente borrado, e aí ele tem a escala, o ponto, a escala e a orientação, aí ele pega essa região da imagem, e aí, com isso, ele vai criar, né, uma discretização da imagem aqui com uma certa resolução. Então, ele escolheu fazer uma resolução de 8 por 8, né, dentro dessa região, e ele amostra isso, né, numa resolução de 5 vezes a escala. Então, você vai ter exatamente isso aqui, uma coisa de 8 por 8 pixels, né, que ele normalizou a intensidade, né, baseado no que a gente falou ali, né, de calcular média, variância e normalizar. Né. Então, isso aqui é o descritor, né, e aí você nota que ele alinhou aqui essa direção principal com essa direção aqui. Né. Então, qualquer outra imagem vai estar alinhada, essa direção vai estar alinhada com a direção horizontal. Isso aí, como eu falei, funciona bem, né, mas não é muito bom. Né, melhor do que o MOPS, né, o SIFT. Então, o SIFT ele usa uma coisa que a gente vai ver também que é muito usada com redes neurais, é o seguinte, ele vai usar, né, um histograma de gradientes, e isso dá uma descrição muito mais fina da imagem, e vai fazer uma discretização esperta em relação a isso. Então, essencialmente, o que ele faz? Ele pega, né, o ponto lá, né, que foi dado pelo SIFT, né, e aí, nessa vizinhança aqui, ele vai calcular, né, janelas de histograma, né, do gradiente. Né?
E isso é que ele vai usar como descritor, né? Então, para cada janela dessas, ele vai ter 128 valores, né? E como ele está usando o gradiente, né? Isso aí é exatamente invariante na escala correta, etc., né? Então, ele vai simplesmente detectar, usando o gradiente, a orientação local, né, dominante, né? Aí todas as contas é feita nessa escala e nessa orientação. Aí ele calcula o gradiente nesse espaço e vai ter o histograma, né, associado com isso, em janelas pequenas, né? E isso depois é normalizado, né, para ficar invariante para mudança de densidade, né? Então, é muito poderoso, né, porque ele está usando um gradiente de histogramas, né? Então, você consegue olhar localmente todas as variações da imagem, dando, né, por esse histograma aqui, né? Então, aqui nesse histograma, por exemplo, você vai ver que os gradientes, eles nessa região estão concentrados nessa direção, né? Isso é muito poderoso, né? Não só concentrados, mas você tem todo esse perfil aqui que está variando, que vai dar estrutura local, né? Então, assim, funciona muito bem, né? Assim, para criar esse vetor, que é um vetor de dimensão 128, essencialmente ele pega, né, os gradientes, né, amostrados numa matriz de 16 por 16, né, cria os histogramas, e aí ele vai discretizar as orientações em 8 e vai discretizar essa matriz, né, em 4 por 4, né? E aí ele vai ter 128 dimensões aqui, né? Esse desenho aqui, na verdade, tá como se fosse 2 por 2, né? Mas na verdade o dele é 4 por 4 e são 8 orientações, né? Isso é o descritor, né? E funciona muito bem, né? Aqui dá para ver, né? Para essa imagem, né? O descritor, né? E essas direções aqui são baseadas no pico da diferença de gaussianas e na razão das curvaturas principais aqui, né? Então, você vê que ela pega muito bem a direção dessas arestas aqui, né? Em escalas diferentes, etc., etc., né? E aí, para finalizar essa análise, assim, é uma coisa que eu costumo falar, por que o SIFT fez toda a diferença. Aqui você tem, cada curva dessas corresponde a uma técnica que existia anteriormente, né? Cos-correlação, né? Uma filtragem, né? Uma coisa que eles chamavam de steerable filters, vários, né? O que mais se aproxima disso é que ela usava o wavelets, que é o steerable filters, que é essa curva aqui, ó, né? Agora, o SIFT ele é tão melhor, né, exatamente por usar o histograma de gradientes e tal, que ele praticamente, né, é quase que 100%, né, de acurácia e precisão, né? Você vê que ele chega a 1 aqui imediatamente, né? Isso aqui é a razão de falsos positivos, né? Então, não tem falso positivo, né? E a taxa de detecção é 100%, né? Então, isso, assim, você tem um operador que funciona sempre, que é garantido, você pode usar ele em aplicações de uma maneira muito tranquila, né? E isso você pode confiar que a aplicação vai fazer o que você quer. Então, isso foi uma revolução, né? E é o que a gente está vendo agora em redes neurais, né, profundas, né, que acontece a mesma coisa, né? Quando você chega, vocês viram no exercício da aula de ontem, né, que você consegue chegar, né, com uma acurácia de 99,7%, né, de analisar aqueles dígitos. Aí isso faz toda a diferença. Quer dizer, as técnicas anteriores de visão computacional e de análise de imagens, às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Então,
é bom para você escrever paper, mas para você fazer aplicação não é, né? Você não pode construir em cima disso, né? Então, a área foi evoluindo e a gente chegou nessa performance aqui, e isso aí foi uma revolução, né? Que tem princípios matemáticos que está por trás da revolução atual de Deep Learning, né? Bom, então, com isso, a gente viu, né, toda as ferramentas matemáticas para construir aplicações, e aí fica faltando a última coisa que a gente vai usar nas aplicações, que é exatamente fazer o casamento de features, né? E em qualquer aplicação interessante, uma vez que você tem estrutura, você vai precisar comparar essas estruturas, né, esses descritores, ou numa mesma imagem ou em imagens diferentes, né? E aí você tem, né, exatamente, eu vou falar de 3 técnicas, mas na verdade as 2 técnicas que importam são essas 2, porque isso aqui é técnica força bruta, né, de busca exaustiva. Então, a busca exaustiva essencialmente se eu tenho 10 features numa imagem, 10 features na outra imagem, eu vou ter que comparar todo mundo com todo mundo, né? E é um processo que, assim, combinatoriamente, ele explode, né? E fica muito caro de fazer, a não ser que você tenha muito poucas features. Na prática, você quer fazer isso para um número muito grande de features, então você vai usar ou essa técnica de hashing, ou essa técnica de vizinhos mais próximos, que também é uma técnica muito usada em várias aplicações de visão computacional. Então, como eu falei, quer dizer, a busca exaustiva, a gente vai ter que olhar para todas as outras features da outra imagem, para cada feature de uma imagem. Então, isso é impraticável, né? O hashing, essencialmente, a gente vai calcular a partir do descritor, né, uma função de hash que vai permitir a gente indexar diretamente aquele descritor numa tabela, que é uma técnica bastante conhecida, né? E essas técnicas de vizinho mais próximo, essencialmente, eles vão subdividir um espaço de uma maneira adaptativa, tipicamente com árvores binárias, árvores canárias, né? Cadetriz e coisas assim, né? E aí você vai ter aqui uma maneira muito eficiente de fazer busca nesse espaço, né? Então, essas 2 técnicas são bastante conhecidas e são adaptadas para o feature matching nesse caso, né? Então, para falar do hash, né? Assim, a gente vai usar, na verdade, o MOPS, que é o descritor do Richard Zelisk, né? E o que ele fez uma coisa muito interessante, que ele pegou a wavelet de Haar, né, para calcular o hash e transformou, né, a imagem, né, que seria do nosso descritor, né, aplicando uma wavelet de Haar que tem exatamente, seriam essa decomposição aqui, né, e essencialmente é projetar essa imagem, né, nessas 3 funções da wavelet, né? E aí você quantiza isso, né, em 10, né, pedaços, né, o total de espaços, né, com algum overlap dos valores, né, porque aqui vão ter valores que vão ser correspondentes aos coeficientes de cada uma dessas funções, né, da wavelet, né, e aí você vai ter uma tabela de 10 elevado a 3, né, entradas, que é o seu hash, né? E aí isso permite você fazer um lookup direto, né, usando técnicas de hash, e obviamente quando você tem, né, o estouro na tabela, né, aí você vai usar as técnicas de continuação de hash e tal. Tem várias questões aí que eu não vou entrar em detalhe aqui. E aí a outra alternativa é usar exatamente os vizinhos mais próximos, né? Então você pode usar chamadas cadetriz e outro tipo de subdivisão do espaço, que essencialmente é o seguinte: você vai subdividindo o espaço que é associado com o seu descritor, né, pegando planos de corte
né, em direções que são assim, as melhores, né? Então, vou dar um exemplo no espaço 2D, né? Imagina que você tem, por exemplo, porque o descritor ele vai ter para cada componente, né, pontos, né? Então, um descritor ele pode ser visto como um vetor, né, num espaço de alguma dimensão, né? No caso, a gente viu que, por exemplo, a dimensão do SIFT, né, 128. Então, no espaço de 128, você vai ter um espaço de dimensão 128 com 128 dimensões, né? E a ideia dessas, por exemplo, da cadetria é que a cada momento, se você quer saber em que região daquele espaço de descritores está aquele descritor, você vai criar regiões onde cada região tem, de preferência, um único descritor, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer uma coisa assim, se fosse uma árvore binária, né? Eu pego o espaço 2D e aí vou primeiro achar um plano de corte, por exemplo, em X, né? Dividindo aqui uma coisa paralela ao X, né? Num certo Y, né? Aí depois, esse pedaço aqui, eu vou dividir aqui em dois, né? E aí, com isso, eu tenho uma árvore binária, né, que começa no espaço todo. Essa primeira divisão é por esse plano aqui, né? Aí eu vou dividir, né, esse pedaço aqui em dois, né? Dividir aqui e aqui. E aí posso fazer isso recursivamente, e aqui exatamente é um exemplo disso, né? Quer dizer, você pegou aqui esse D1 34, corresponde a isso aqui, aí depois aí desse lado você dividiu aqui, aí você não é obrigado a ficar alternando, né? A cadetria ela vai dividindo numa sequência bem definida, né? Que é sempre começa, por exemplo, X, Y, Z, W, volta X, Y, Z, W, mas você pode dividir da maneira que você quiser. Então, por exemplo, aqui dividiu assim, aí aqui dividiu assim, depois dividiu assim, aqui, na verdade, aqui dividiu assim, aí depois vem para cá, divide assim, assim. Você vai adaptando, e como isso é uma árvore binária, né, uma busca aqui é logarítmica, né, porque você tem as coordenadas do descritor, você vê de que lado do plano ele está, e aí você vai tendo um caminho aqui, e a complexidade computacional depende da profundidade dessa árvore, né? Então, é só você comparar, né, coordenadas a cada ponto aqui, que você sabe se você vai para um lado ou para o outro do plano, e vai ter um caminho aqui, e aí você vai saber onde ele está localizado, né? Então, se você tem o seu banco de dados, você vai pegar e classificar todos os seus descritores nesses bins aqui, né? Então, cada bin desses aqui vai ter um descritor, né, do seu banco de dados. Aí você tem uma imagem, você quer saber qual é o ponto característico mais parecido, né? Você vai pegar o ponto característico, vai botar aqui, e aí ele vai chegar em algum lugar aqui. Aí você vai comparar ele com esse aqui, porque, obviamente, você pode ter uma situação, né, que você dividiu aqui a tua região, né? O seu ponto está aqui, né? E o ponto da outra imagem, né, pode estar aqui assim. Então, tem uma distância entre eles, né? E isso é que você vai comparar para ver o quão próximo um descritor está do outro, né? Então, é isso, né? E aí, com isso, eu termino a aula de hoje e continuamos na quinta-feira. Exatamente o que eu vou discutir na quinta-feira é como você lida com os dados, né? Porque na hora que você quer fazer essas comparações e tal, né, você pode ter descritores que são muito parecidos, mas que não correspondem à mesma coisa, né, no universo 3D, na cena 3D que você está analisando, por vários motivos, né? E para isso você precisa de um modelo para ver se eles correspondem ou não, né? Então eu vou falar disso e falar sobre o Rorschach, que também é outra técnica muito importante, que permite fazer várias coisas, como
comparar os dados em relação ao modelo, que também é uma coisa que é feita nas redes neurais, né, profundas. Né? Então é isso. Agradeço a vocês e podemos interromper a transmissão, terminar a transmissão aqui. Obrigado.